Rapaziada, infelizmente eu venho com péssimas notícias. Infelizmente, enquanto eu tava em off upando, eu acabei perdendo o Guito para um Riolo Selvagem. E logo em seguida, eu tentei lutar contra alguns treinadores que eu havia deixado pelo caminho das rotas. E, bom, um Gyarados inimigo acabou arregaçando a gente. Sendo assim, o nosso primeiro desafio a gente já tinha perdido. Mas eu não queria me deixar só por isso. Eu queria tentar mais uma vez, sabe? E é aqui onde a gente está, recomeçando do zero. Nessa segunda tentativa, nossos iniciais foram um Nidorino, um Staraptor e uma Ninetales. Logo de cara já escolhi o Staraptor, pensando que ele teria poucas desvantagens agora do início de jogo, já que poucos Pokémon teriam ataques super efetivos contra ele. E, bom, após cacetarmos o rival, a gente finalmente coloca o nome no nosso Staraptor e nomeamos ele de Putz, onde logo em seguida recebemos as Pokébolas da Down e começamos uma série de capturas de vários Pokémons que vieram a ser muito úteis na nossa jornada, começando pela Ledian, uma Scizor, uma Croagunk, e logo a caminho de Jubilife a gente consegue também o Hazard Fang e conseguimos a Old Rod, que ampliaria nossos encontros no futuro, onde nós também podemos pegar uma Drifloon acessando a rota à esquerda de Jubilife e uma Walrein retornando para nossa cidade natal, junto também de uma Linoone e um Skorupi. Já no primeiro ginásio a gente não teve tanta dificuldade, logo de cara com o Staraptor massacrando o primeiro Pokémon dele, que foi um Ludicolo. Com poucos Wing Attack a gente consegue finalizar ele. Logo em seguida ele manda um Regiais e eu decido trocar para Mordred, nosso Scizor, que consegue com poucos Bullet Points finalizar o oponente. O último Pokémon do líder foi uma Wishmore, foi muito fácil de derrotar. Finalmente conseguiríamos a primeira insígnia da região. Seguindo para Florama, capturamos um Vigoroth e já voltamos para o sequestro do carinha que trabalha no setor de vento. Até agora eu ainda não descobri exatamente o que esse lugar deveria ser. Moinho de vento, no caso. E com facilidade a gente invade a base que eles haviam invadido já previamente. Destroça todo mundo, inclusive a admin do Team Galactic. E o resultado foi um pouquinho desesperador. Mas logo de cara a gente abre com a Mordred, que esmaga o Slowbro usando vários Pursuit. E vem o Crown Down dela. E é aí que mora o problema. Porque esse Pokémon mandou uma série de movimentos de estatísticas contra nossos Pokémons e com ela.
Logo de cara ela joga uma poção junto de uma berry que ele estava equipado. Então ele setou um Harden, um Leer contra o nosso Staraptor. E a gente ficou numa disputa de quem dava mais dano. E é nessa que infelizmente o Putz cai com muito pouco HP restante do Crown Out. E nós temos a nossa primeira perda da run. A Mordred entra e finaliza com ele. E assim a gente consegue a vitória contra a primeira admin do Team Galad, que infelizmente nos deixou com um buraco no nosso time, que seria nosso queridíssimo Putz. Já seguindo para a volta do segundo ginásio, a gente se encontra novamente com a Cherry. Capturamos também uma Sceptile. E uma Mantine. Recebemos o HM01 da Cynthia, queridíssimo. E seguimos direto para o ginásio, que eu devo admitir, os grunts ou capangas da líder foram relativamente fáceis até chegar este maldito Sharpedo, e infelizmente com o resultado da batalha acaba levando nosso queridíssimo Pinheiro, logo agora que ele já havia sido incluso. Lembrando que eu havia dado uma upada no nosso time inteiro, então infelizmente ele caiu logo de cara no nosso time. Bom, a L'Oreal aparece e finaliza com o oponente, de tão pouco PP que ele tinha estado, mas infelizmente a gente já estava com gosto ainda mais amargo na boca, porque logo de cara a gente havia perdido o Putz e o nosso queridíssimo Sceptile, mas a gente não tinha tempo para choro, então eu já fui direto na Gardenia, que abriu com um Trickle, a gente manda o geladinho, que com 2 powders consegue finalizar o trabalho. Ela manda um patiriço, que aí sim foi um problema, porque durante essa luta contra esse patiriço maldito, ela ficou usando poções, e ele tinha uma berry, ele acabou meio que paralisando a maioria dos nossos pokémons, e isso me deixou numa situação bastante crítica. E foi aí que eu descobri que o geladinho ele tinha uma defesa absurda, porque ele conseguiu tancar vários Sparks seguidos do patiriço, e logo em seguida ele finaliza com a líder de ginásio com Powder Snow no cadáver que ela tinha havia mandado previamente. E sendo assim, a gente havia conquistado a nossa segunda insígnia. Infelizmente a custo do nosso queridíssimo Sceptile, que havia entrado recentemente no nosso time, mas que podia ser servido a bem atalhado antes da jornada. Já na base do Team Galad, eu admito que na primeira vez que a gente perdeu a nossa queridíssima Yo, a Garchomp, eu não havia explorado direito essa base. E aconteceu que a gente chegou na luta contra essa admin sem precisar lutar contra nenhum capanga dela. E isso foi meio que sem querer. Infelizmente, depois que eu já havia derrotado ela, realmente todos os capangas dela já tinham ido pra fora, fugido e tal. E essa luta também não tive muita dificuldade. A L'Oreal, que com muita sorte veio com a natureza boa para ataque, veio com a Adamant, então ela estava beneficiada com o golpe básico dela, o hit físico dela, e bom, com muita facilidade a gente consegue derrotar todo o time dela, e a gente faz uma limpa nessa base, e a gente encontra uma Muscle Band que ia beneficiar pra caramba a Mordred, que, pra quem não sabe, Pokémon do tipo físico, com uma Muscle Band faz um estrago absurdo. Principalmente porque a Mordred nessa run estava massacrando, descendo muitos golpes críticos seguidos. Isso foi definitivamente mais que necessário pra gente. A gente consegue a bicicleta logo em seguida da base, o XP Share, e seguimos adiante. Infelizmente, a gente teve que fazer um sacrifício nas próximas rotas, mas eu já explico já, porque
A gente encontra um Snorlax, nomeamos ele de Mark, adicionamos ao nosso time futuramente. E é aí que vem o problema. Infelizmente, contra um carinha aleatório, ele tinha um Groudon. E eu tive que sacrificar a Mia, a nossa HM Boy, HM Girl, quer dizer. E, bom, eu não sinto que foi uma perda muito grande, eu admito, mas que ainda assim ter que sacrificar o nosso Pokémon é muito triste. Sendo assim, a gente consegue chegar na cidade do terceiro ginásio. Contra a Fantina, ela abre com o Duskull e a gente envia logo a Mordred, é claro, já que ela tinha Pursuit. Caso o ginásio fosse do tipo fantasma, a gente já tinha Discovery. E foi bem fácil logo de cara, até ela mandar uma Latias, que ficou spamando o Dragon Breath. E a priori não era o problema até o Dragon Breath começar a dar Paralyze logo de cara. Ela deu um crítico logo de início contra a Mordred e logo em seguida deu Paralyze na Mordred e no Geladinho posteriormente. Mas que a gente conseguiu superar essa batalha com muita facilidade. Ela tinha só um Fibas, então simplesmente foram massacrados. Desculpas por qualquer moto e carro, eu moro numa avenidazinha aqui. E bom, a gente conquista a nossa terceira insígnia. A caminho das próximas cidades, a gente se encontra com o Barry, o nosso rival, ou o GD, como a gente nomeou ele agora. E bom, essa batalha foi um pouquinho complicada por causa do Ampharos dele. Logo de início ele abre com o Ampharos e a Mordred ela não é muito eficaz. E paralisada a gente precisa acabar trocando pro Geladinho. Logo em seguida que eu descubro novamente, eu não sei, nessa partida inteira eu não imaginei que o Geladinho ia ser tão tanque. Depois eu deveria ter olhado, ou quer dizer, antes eu deveria ter olhado qual era os status base dele, mas aparentemente ele estava muito tanque e isso estava tipo super show, não tinha nada a dizer. Ele simplesmente foi o MVP de muitas partidas. Basicamente a Mordred queria brincar dando soquinho e o Geladinho estava nas costas dela fazendo a boa para poder simplesmente limpar qualquer outro tipo de inimigo que aparecesse. No caminho do quarto ginásio, a gente encontra um Rapidash, captura e adiciona ela para o time. E pouco tempo depois a gente chega em Willstone, que seria a cidade do quarto ginásio. Eventualmente, ao passar pelos capangas desse ginásio, a gente se encontra com a líder. Que bom, essa batalha por si só iniciou me preocupando bastante por causa desse Deoxys, mas ele só. A gente ficou numa competição de Nightshade contra Pursuit e ele acaba falecendo na segunda vez, deixando a Mordred com pouco HP. Esse Electrode eu admito que foi um problema mais do que ele deveria ter sido, porque logo de início ele setou um light screen e eu fiquei insistindo no Mud Shot, Mud Bomb, perdão. E não estava sendo muito efetivo logo de cara, então em algum momento eu tive que sacrificar a Speed para que o light screen acabasse. E infelizmente a gente teve mais uma perda dessa jornada por eu ter subestimado o ginásio, por mais que eu tenha upado um pouco antes. Eu jogo a L'Oreal de volta para campo, ela fica insistindo um pouco, bate bastante, mas não consegue finalizar o trabalho, fica com um pouco de HP. Então eu decido jogar o Marcos para poder finalizar, já que o Marcos ele também era bem tanque, então ele acaba realmente finalizando o oponente.
Já aqui com seu último Pokémon, ela manda um Shimesho, não sei pronunciar o nome dela, e a gente extrai um Milo, que consegue bravamente lutar contra o Shimesho e trazer pra gente, com muito esforço, é claro, de todos os outros membros do time, especialmente por isso Skorupi, ou nosso queridíssimo Milo, por ter tancado a batalha. E bom, logo em seguida a gente captura um Lupone macho, que a gente nomeia de Gabriel, e ele seria o nosso novo HM Boy. Já chegando em Pastória, a gente acaba perdendo o L'Oreal, infelizmente, para uma Meganium selvagem desgraçada, com uma sequência de perdas. A gente acaba perdendo um outro membro muito importante do time que estava com a gente desde o início. E, bom, logo em seguida a gente acaba precisando lutar contra o nosso rival. E eu esperava ser um pouco mais difícil a luta, mas eu acredito que por eu ter colocado mais Coldplate que eu encontrei pelo caminho no geladinho e ter spamado a Aurora Beam foi muito mais fácil do que deveria. E cara, eu acredito que ainda que a perda da L'Oreal foi muito paia, foi muito desnecessária e ela poderia ter sido útil daqui pra frente. Após a surra que a gente deu no nosso rival, a gente ia iniciar a batalha mais difícil até agora, a batalha contra o quinto líder de ginásio. Que inicialmente eu pensava que ele ia ser do tipo água realmente e sei lá, por algum motivo ele poderia ter sido não ter sido randomizado, mas não, ele era do tipo metal. Infelizmente ele leva a Mordred e bom, essa batalha por si só é muito difícil e eu mal consigo descrever para vocês o quão triste foi chegar até aqui e não conseguir trazer para vocês um vídeo completo sobre a região, porque infelizmente a gente acaba falecendo totalmente. Eu pensava que por mais que o nosso nível estivesse equivalente ao líder de ginásio, seria uma batalha fácil, mas eu percebi que não era assim que ia funcionar. A gente é recebido pelo segundo Pokémon dela com Dialga, que usa Ancient Power e estraçalha todo mundo do nosso time. E é assim que a gente perde mais uma vez a nossa jornada no Pokémon Platinum Nuzlocke Randomizer. Opa, mais uma vez. Eu queria deixar esse finalzinho aqui de vídeo para poder conversar um pouco com vocês pessoalmente. E, bom, eu queria comentar que eu fiz esse vídeo especificamente porque eu queria fugir um pouco da minha rotina, sabe? E decidi dar uma chance a gravar um vídeo, mesmo que não fosse das melhores formas, principalmente por não ter um final. E, bom, eu me diverti bastante gravando esse vídeo, seja jogando ou seja editando. Principalmente porque foi meu primeiro contato com edição de vídeo e de imagem. Eu sei que eu não tenho a melhor edição, a melhor transição e nem as melhores trilhas sonoras, até porque foi a minha primeira vez mexendo com isso.
Mas eu acredito que do primeiro vídeo em que eu soltei bruto, quase sem nenhuma edição, onde eu só pegava os vídeos e ia juntando eles de alguma forma, eu acho que eu evolui bastante. E isso é muito importante para mim, porque mesmo que eu só tenha saído daquela mesmice para poder tentar mudar a minha, sabe, mudar um pouco a rotina e tal, eu sinto que eu aprendi coisas novas e que podem ser bastante úteis para minha vida. E eu queria deixar só esse espaçozinho realmente para poder comentar que às vezes você meio que, se você se abrir a novas experiências, você também pode aprender muito mais do que ficar só na mesma mesmice. Isso é meio óbvio, mas é algo que eu queria deixar em claro. E, bom, eu agradeço a você que chegou até aqui. O vídeo ficou bem comprido. Eu não planejava ter que dividir em duas partes, mas acabou sendo. E eu espero que você se sinta à vontade de se inscrever aqui no canal, porque vai que a gente se encontra uma próxima vez. Nunca se sabe. E é só isso que eu queria comentar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Mais uma vez, um beijo e um abraço. Até a próxima.